Você já se perguntou por quê, mesmo sem dizer uma única palavra, algumas pessoas parecem transmitir tudo o que sentem? A linguagem corporal é o canal silencioso mais poderoso da comunicação humana, e, quando se trata da linguagem corporal feminina, os sinais são ainda mais sutis e reveladores. Muitas vezes, enquanto um homem está focado no que ela diz, ela já está dizendo muito com o corpo, através de um gesto leve, um olhar demorado ou até mesmo um simples virar de cabeça. Neste vídeo, você vai entender por que interpretar corretamente esses sinais pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres. Estamos falando de detalhes quase invisíveis que, uma vez que você aprende a enxergar, revelam intenções, sentimentos e até desejos ocultos. Mas antes de sair por aí interpretando tudo como sinal de atração, é essencial compreender o contexto, a intenção e, acima de tudo, agir com respeito. O verdadeiro poder da leitura corporal está na consciência, não no controle. É sobre presença, e não sobre manipulação. Agora, vamos mergulhar no universo silencioso e fascinante da linguagem corporal feminina, onde cada gesto, por menor que seja, revela mais do que 1000 palavras. O corpo fala antes dela pensar. Antes mesmo de uma mulher dizer qualquer palavra, seu corpo já revelou uma série de informações que você pode, e deve, aprender a decifrar. A linguagem corporal é uma espécie de primeira linguagem da mente, porque ela se manifesta de forma automática, sem filtros, antes que a racionalidade tenha tempo de moldar ou censurar o que está sendo expresso. Muitas vezes, um leve arquear de sobrancelhas, o modo como ela cruza as pernas, a inclinação da cabeça ou o simples toque nos próprios cabelos dizem mais do que minutos de conversa. Esses sinais não são aleatórios. Eles vêm do subconsciente e revelam sentimentos como interesse, desconforto, atração ou defesa. Por exemplo, quando uma mulher se sente atraída, ela tende a inclinar o corpo levemente na sua direção, mesmo sem perceber. O olhar fica mais firme, mas não fixo demais, como se dançasse entre o contato direto e o desvio súbito, como quem testa o seu poder sobre você. Já quando ela se sente desconfortável ou desinteressada, o corpo se fecha, os braços cruzam e os pés apontam para longe da conversa. O corpo dela está pedindo distância, mesmo que a boca diga o contrário. Entender isso exige mais do que apenas observar. É preciso atenção consciente e prática constante. Não se trata de decorar uma lista de gestos, mas de desenvolver sensibilidade. É como aprender a ouvir uma música nova. No começo você capta apenas a melodia geral, mas com o tempo, começa a notar os instrumentos individuais, as sutilezas, os silêncios. A linguagem corporal feminina funciona da mesma forma. Quanto mais atento você estiver, mais nítida ela se torna. E é aí que começa a sua vantagem. Porque enquanto a maioria dos homens ainda se perde em jogos de palavras, você já terá lido a verdade que o corpo dela grita em silêncio. Sinais de atração que ela não consegue esconder. Existem certos sinais de linguagem corporal que uma mulher emite quando está atraída, e o mais interessante é que muitos deles escapam completamente do seu controle consciente. Mesmo que ela tente parecer indiferente, seu corpo vai entregá-la. Um dos sinais mais poderosos é o contato visual prolongado com quebras suaves. Se ela te olha nos olhos e depois desvia com um leve sorriso nos lábios, isso não é só timidez, é um convite sutil. Esse olhar fugaz, que dura segundos, carrega uma energia que palavras não conseguem reproduzir. Outro gesto clássico é o toque involuntário nos próprios cabelos. Não é qualquer mexida, mas aquela em que ela enrosca os dedos nos fios ou ajeita o cabelo repetidamente enquanto fala com você. Esse é um sinal ancestral ligado ao desejo de se mostrar mais atraente, mesmo que inconscientemente. Também é comum ver um jogo com a postura. Ela pode endireitar a coluna, empinar levemente o queixo e até expor o pescoço, uma das regiões mais sensíveis e vulneráveis do corpo. Essa abertura corporal indica receptividade e interesse. Junto disso, os pés dela podem apontar diretamente para você, o que revela foco e direção emocional. E tem mais, o toque acidental. Quando ela encontra um jeito de encostar em você, no braço, na mão, no ombro, sem necessidade real para isso, esse gesto vale mais do que qualquer frase dita. É uma forma de criar conexão física de maneira sutil, testando como você reage. A chave aqui é perceber o conjunto. Um sinal isolado pode não significar nada. Mas quando 3 ou 4 desses aparecem juntos, é quase certo que existe atração,
mesmo que ela nunca vá admitir. E é por isso que ler a linguagem corporal é tão poderoso. Você não depende mais do que ela diz, mas do que o corpo dela grita em silêncio. Gestos que indicam que ela está testando você. Nem sempre a linguagem corporal feminina vai sinalizar atração direta. Às vezes, o que ela demonstra é um teste. E esses testes, sutis ou não, dizem muito mais sobre as intenções dela do que um elogio aberto ou um sorriso constante. Um exemplo clássico está na mudança repentina de comportamento. Vocês estão conversando bem, ela parece envolvida, e de repente esfria. Fica mais séria, mais seca. Isso não significa desinteresse. Muitas vezes é uma forma inconsciente de ver se você permanece firme ou se começa a se esforçar demais para agradar. Outro gesto é a provocação disfarçada. Isso pode vir em forma de uma piada irônica, uma leve provocação ou até um comentário desafiador. Se ela disser algo como "você parece achar que sabe de tudo, né?", com um sorriso nos lábios, isso não é ofensa. É teste. Ela quer saber se você tem confiança o suficiente para não se abalar, ou se vai se justificar demais. Há também o famoso teste do silêncio. Ela para de responder mensagens por algumas horas ou fica em silêncio pessoalmente depois de um momento de atenção. Essa pausa serve para observar como você reage. Se você entra em desespero ou começa a correr atrás, ela percebe que está no controle. Mas se você mantém sua calma, ela vê força emocional. E por fim, observe os cruzamentos de braços e pernas. Se durante a conversa ela cruza os braços ou pernas, e conforme você fala, vai se abrindo lentamente, isso mostra que ela está resistindo no início, mas está se permitindo confiar conforme você se mostra firme e centrado. Esses gestos são convites silenciosos para você provar quem é. E se você souber lê-los, não vai cair no jogo, vai liderar com presença e equilíbrio. O estoicismo ensina exatamente isso, manter-se firme quando tudo parece um teste. Quando uma mulher está interessada, ela raramente vai dizer isso com todas as letras. O que acontece, na maioria das vezes, é que o corpo dela entrega pequenas pistas, discretas, mas poderosas, que revelam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Um dos sinais mais clássicos é o toque no cabelo. Mas não qualquer toque. Se ela estiver alisando os fios suavemente, enrolando mechas nos dedos ou jogando o cabelo para o lado enquanto olha para você, isso pode ser um indicativo de vaidade ativada. Ou seja, ela se importa com a imagem que está passando para você. É um sinal de autoconfiança sendo expressa com sensualidade sutil. Outro gesto frequente é inclinar a cabeça levemente para o lado. Esse movimento expõe o pescoço, uma região vulnerável do corpo, e transmite abertura. É como se, inconscientemente, ela estivesse dizendo: "Estou receptiva." Esse sinal vem muitas vezes acompanhado de um leve sorriso e um olhar mais demorado. E por falar em olhar, o contato visual é um dos indicadores mais fortes. Quando uma mulher mantém o olhar por um segundo a mais do que o normal e depois desvia com um sorriso contido, há grande chance de interesse. A dilatação da pupila, que ocorre involuntariamente quando sentimos atração, é outro detalhe sutil, mas poderoso. Além disso, observe a direção dos pés. Se os pés dela estão apontados diretamente para você, mesmo em um grupo, isso indica foco e atenção. O corpo revela a intenção antes da mente ter tempo de esconder. Esses gestos, quando isolados, podem parecer casuais. Mas quando ocorrem juntos, repetidamente, e em momentos-chave da interação, formam um padrão claro. Ela está interessada, mesmo que ainda não tenha admitido nem para si mesma. Um dos maiores erros que um homem comete ao tentar interpretar a linguagem corporal feminina é olhar para gestos isolados, sem considerar o ambiente, o momento e o relacionamento entre as partes. O contexto é a moldura que dá sentido ao quadro. Um toque no cabelo pode significar interesse no encontro romântico, mas também pode ser apenas um hábito nervoso numa entrevista de emprego. Um olhar prolongado pode ser sedução num bar, mas um sinal de alerta ou desconfiança num ambiente tenso. É fundamental considerar o cenário, local, horário, clima emocional, presença de outras pessoas e o histórico entre você e ela. Por exemplo, se ela cruza os braços em um ambiente frio, não significa que está desconfortável com você, pode estar apenas com frio. Da mesma forma, sorrisos em um ambiente profissional nem sempre representam interesse pessoal, podem ser apenas cortesia. Por isso, observe sempre o conjunto de sinais.
Se ela olha para você, ri das suas piadas, se aproxima fisicamente e toca no próprio pescoço, o conjunto aponta para atração. Mas se há um único gesto ambíguo, cuidado com a interpretação precipitada. O contexto é o filtro mais importante para uma leitura precisa e madura da linguagem corporal. Como desenvolver sua leitura corporal? Ler a linguagem corporal feminina com precisão não é dom, é treino. Assim como qualquer habilidade, essa percepção pode ser desenvolvida com prática, presença e atenção. O primeiro passo é sair do modo automático. A maioria dos homens está tão focada em falar ou impressionar que não observa. E é justamente no silêncio da observação que estão as pistas mais valiosas. Comece com pequenos exercícios. Ao conversar com alguém, repare na postura, nos gestos das mãos, no olhar. Pergunte-se: ela está confortável? Está se inclinando na sua direção ou se afastando? As pernas estão cruzadas em sua direção ou viradas para fora? Com o tempo, você começará a identificar padrões. Use ambientes sociais como academias, cafés e reuniões para treinar. Não como um caçador, mas como um observador atento. Quando estiver conversando com uma mulher, procure falar menos e ouvir, e observar, mais. O corpo sempre diz algo, e às vezes diz o oposto do que a boca fala. Pratique a atenção plena. A filosofia estoica ensina a estar presente sem julgar. Ao desenvolver sua presença, você se torna mais sensível ao ambiente e às emoções alheias. Isso faz com que você capte sinais que passariam despercebidos para a maioria. Por fim, registre mentalmente o que observa e compare com os resultados, o que ela demonstrou e o que aconteceu depois. Isso vai afiar sua intuição e transformar sua leitura corporal em uma vantagem silenciosa, poderosa e invisível. O que ela não consegue esconder. Por mais que uma mulher seja experiente socialmente ou tente controlar sua postura, existem sinais que o corpo emite de forma inconsciente, e que são quase impossíveis de disfarçar. São essas manifestações sutis que revelam, com precisão quase cirúrgica, o que ela realmente está sentindo. Quem sabe identificar esses sinais está sempre um passo à frente. As microexpressões, por exemplo, são contrações musculares rápidas no rosto que duram frações de segundo. Elas aparecem antes que a mente consiga filtrar ou censurar a emoção, raiva, nojo, desejo, desprezo, alegria. São involuntárias e muitas vezes inconscientes. Um leve franzir de testa ao ouvir algo, um micro sorriso ao ver você, um olhar cortante ao mencionar outro nome, tudo isso comunica mais do que 1000 palavras. Além disso, mudanças na voz, como aumento ou diminuição repentina no tom, hesitação ao falar, pausas desconexas, também revelam emoções internas. Tremores sutis nas mãos, movimentos involuntários dos pés ou do quadril, até o ritmo da respiração, entregam ansiedade, empolgação ou desconforto. Esses sinais são como vazamentos emocionais. São discretos, mas quem sabe observar percebe com clareza quando há congruência entre o que se diz e o que se sente. E quando não há, isso é ainda mais revelador. A linguagem corporal feminina é um universo rico, complexo e extremamente revelador. Ao longo deste vídeo, você entendeu como gestos, olhares, posturas e microexpressões dizem muito mais do que as palavras. E, muitas vezes, revelam exatamente o que ela está tentando esconder. Saber interpretar esses sinais com maturidade não é apenas uma vantagem social, é uma habilidade essencial para qualquer homem que deseja se relacionar com mais inteligência emocional, respeito e autoconfiança. Afinal, compreender o que não é dito pode evitar frustrações, rejeições mal interpretadas e abrir portas para conexões mais verdadeiras. Mas lembre-se, com esse poder vem também a responsabilidade. A leitura da linguagem corporal não é para manipular ou julgar, mas para perceber com mais clareza, agir com mais consciência e cultivar relações mais autênticas. Use esse conhecimento com sabedoria, e você verá como sua presença será percebida de forma completamente diferente. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós,
como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.